Pessoas, que tal? Boa noite. Estou aqui. Moto boa lá. Aqui. Estou aqui no shopping, ainda não passeio. Vou falar sobre um assunto muito simples, porém complexo, e que não ouço em lugar nenhum falando. Não vejo as esquerdas no Brasil, não vejo a direita, não vejo a 45, não vejo o centro, não vejo ninguém falando. Que é uma situação muito simples. Com a eleição agora do Bolsonaro, você vê a extrema-direita aí pelo mundo, inclusive no Brasil. No caso específico da América Latina, o pessoal reclama que não está tendo grandes manifestações, um grande movimento de massa, e dizem que o povo são covardes, porque esse pessoal todo mundo é covarde. Só que eu acreditava nisso, até eu chegar aqui na Europa e ver como funcionam as coisas por aqui. E ouço como funcionam as coisas nos Estados Unidos, nos países que funcionam, na verdade. É o seguinte, se você já viu o professor Girafales elogiando o seu Madruga? Já viu o professor Girafales defendendo o Chaves? Já viu? Dê uma olhada nesse vídeo e veja como eles defendem. É sempre indivíduos miseráveis. Ele, por ter um entendimento intelectual, por ter estudo e essas coisas, sempre põe os demais como miseráveis, como pessoas que não se pode defender só, não tem ímpeto de se defender só. E o máximo que elas façam, mesmo assim, é visto como que pobre miserável, como conseguiu fazer. Esta é a visão dos governantes que se mostra a sociedade na América Latina. Mas existe outro modelo que é mostrado nos países que funcionam. Um exemplo, tem uma propaganda da Harley Davidson. Eu gosto muito de motos, então eu vendo as questões sobre motos, vendo vídeos sobre motos, eu vi esse comercial que eu achei muito interessante, que o indivíduo, ele sozinho, com sua moto numa estrada, e logo ele como passa lá, tem um trailer, tem um vídeo, o pessoal falando as coisas, e vai engrossando a voz, vai entrando mais gente naquelas palavras, e vai juntando mais gente junto com ele. E ele continua. Logo tem um monte de gente. E nesse trecho e nessa propaganda fala sobre a união, sobre que ele tem que continuar, que nós pensamos, ou seja, ele não é um indivíduo sozinho, ele não tem assim uma massa de Harley Davidson, não, ele é um indivíduo sozinho, que a partir daquele indivíduo só, que o indivíduo é quem constrói, o indivíduo, ele é o protagonista da sua própria existência, ele faz o que ele quiser da vida dele, ele vai seguindo, e ao final do comercial some todas as motos e o indivíduo continua. Ou seja, aquele indivíduo é a ponta da lança. Não interessa se é só um, ou dois, ou três. Ele vai ser sempre a ponta da lança. Ele vai dominar a sua própria vida. Ele vai continuar. Ele vai fazer. Há um outro exemplo aqui nos Países Baixos. Sabe que os Países Baixos são baixos, e então cai água do oceano dentro dele, água do mar. Eles sempre tem que estar bombeando essa água para fora. E tem muitas represas. E há uma lenda, uma história que se conta de que um guri, um moleque de, sei lá, 10 anos, ele simplesmente vendo que estava vazando água ali, e se sabe que é uma barragem, quando sai um fiozinho de água, a tendência é que vá abrindo cada vez mais o buraco e exploda a barragem. O moleque foi lá, colocou o dedo na barragem e parou o vazamento. E nisso, as pessoas que estavam embaixo conseguiram se fugir, conseguiram se salvar. Na cabeça do sul-americano, da educação que é dada a nós, sul-americanos. O que isso quer dizer? Que, rapaz, que monte de gente covarde foram embora e largaram o moleque aí morrer sozinho. Não foram covardes. Essas pessoas que fugiram, olharam e viram que aquele moleque, aquela criança estava fazendo o seu trabalho. Aquela criança estava decidindo a vida de milhões de pessoas. E os que estavam embaixo fizeram o seu trabalho. Reuniram as pessoas e saíram a tempo de que aquela barragem explodiu, a criança morreu
claro. Mas foi salvo milhões de pessoas. Na cabeça da educação do sul-americano, ele vai ver o seguinte: pobre criança, apastado, amassado pela água, pela barragem. Ele não sabe que uma pessoa só não consegue fazer nada, que uma durinha só não faz verão. Que criança imbecil. Que coisa. Pobre. E agora, coitado? E agora morreu e não podemos fazer mais nada. Ele não vai poder fazer mais nada. Pobre coitado. E já daquela criança que estava lá com o dedo na barragem, ele enxerga de maneira diferente. Caramba, muita gente vai morrer e é da minha responsabilidade cuidar de todos. Porque se não fosse ele, seria outro. Se não fosse o outro, seria o outro. Se não fosse o outro, seria o outro. Ou seja, aqui se ensina que cada indivíduo é responsável por cuidar das coisas. Não é a massa, como o cardume de peixe. O cardume de peixe, eles se juntam e começam a ficar ouriçados ali em redor, enquanto o tubarão vem comendo todo mundo. Os que sobrar, continuam vivos. Essa é a cabeça, esse é o ensinamento que se dá na América Latina, na África, nos países que não funcionam. E por que eles fazem isso? Porque é exatamente o que querem fazer. Não é porque não saibam, não é porque os governantes não saibam, não é que os intelectuais não saibam, é que é planejado. A teoria da conspiração não, filhote, é só você chegar aqui e prestar atenção que é o indivíduo. Eu não estou falando da questão do farinha pouca, nem o pirão primeiro. Isso chama-se egoísmo. Isso é egoísmo. E individualismo, você ter responsabilidade, você dizer não, eu vou tomar a frente, eu vou ser a ponta da lança, eu vou na primeira leva. Não é só você que vai estar dizendo isso. Toda a sua cidade, os indivíduos vão estar dizendo, eu sou responsável e eu vou na primeira leva. Porque ninguém vai fazer bobagem aqui, porque eu não vou deixar. Por exemplo, ter que ir numa passeata, porque, sei lá, por causa da questão da educação. Mas é dever de todos, da massa, da grande massa. Bom, já que é dever de todos e vai ter muita gente, eu vou pra praia. E os outros que vão falar por mim, que estão... O outro desigual, o outro que está todo mundo na praia e não tem manifestação nenhuma. Por quê? Porque é responsabilidade de todos. Mas de todos quem? De todos quem? Não tem uma identificação com nada no Brasil, na América Latina, em torno de dizer eu sou o responsável. As pessoas não se identificam. Por isso, daí a questão do não se identificar com a cultura. Pessoal, que a cultura aqui é só de vagabundos e o negócio é carnaval, futebol, rebolar. Isso acontece em todo mundo. Todo mundo tem sua música, todo mundo tem sua cultura e gostam e defendem sua cultura. O que eu vejo é que toda essa conversa fiada de que uma andorinha só não faz verão, que isso para mim é o maior papo furado que existe, é simplesmente para você não lutar. Você já desiste antes de lutar. Você não vai ao fronte, você não vai ao campo de batalha. Eu não estou dizendo que vai para a guerra, pelo amor de Deus, é só uma maneira de falar. Você não vai ser responsabilidade. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre nada. É a massa. Diz o poeta que a multidão não tem rosto nem coração. Porque não tem a multidão. Você não se identifica com que multidão. Quem é essas pessoas? Quem é o governo? Como assim? É que a prefeitura não está fazendo o trabalho dela e não está varrendo a rua. Quem é a prefeitura? Quem diabos é a prefeitura? Existe o prefeito, que tem nome, os vereadores que são responsáveis por olhar a cidade, digamos assim. Tem um secretário de obras. Quem são essas pessoas? Quem são esses indivíduos? Por que não se dá nome aos bois? Por que ninguém faz isso? Porque não sabe ou porque não quer? Eu acredito que não quer. Tem esses esquerdistas cirandeiros
que seguem nessa linha, que eu acredito que são mais para atrapalhar do que para qualquer outra coisa, assim como os direitistas malucos, que também não conhece nada sobre seu país, vai lá bater continência para a bandeira dos Estados Unidos com o véio da van. Eles não estão batendo continência por Cristo Redentor, e se para o Estado da Liberdade, que é de outro país. Não existe isso aqui fora de você dizer que os outros países são melhores do que o seu. Eu moro em uma Espanha de merda, você não vai ouvir isso. Eu moro em um Portugal de merda, você não vai ouvir isso. Eu moro em uma Alemanha de merda, você não vai ouvir isso. Sabe por quê? Porque aqui são eles para eles. Eu cuido do meu país, é meu país. Esse é o meu país. Eu vou defender e já está. Cada indivíduo tem essa responsabilidade. Aprendem, cada indivíduo tem essa responsabilidade, porque se aprende essas coisas. E eu nunca vi isso na escola. Quando eu estava estudando, nunca ouvi, eu não lembro disso. 7 de setembro, desfile de 7 de setembro. E daí? Não vai ter aula. Ó, que beleza. Vou lá. Não tinha nada de civismo, de defender, não tinha nada. É um dia como outro qualquer, tipo um domingo. 7 de setembro é domingo. É isso. Eu espero que vocês aí, esquerdistas, cirandeiros, comunistas de iPhone, deixe um pouco esse iPhone e, tipo, faça um bom uso desse iPhone. Pesquise as culturas, porque que muita coisa funciona aqui e não funciona na América Latina. Procure saber. Que aí, quem sabe, tem uma luz e você vai continuar usando seu iPhone, mas por um preço que um pai de família possa pagar. Nossa, porra dessa ostentação aí que mata todo mundo. É isso, já é, valeu. Obrigadão aí. Espero que tenha sido claro ou não, mas espero que tenha dado algum norte. O porquê nós, brasileiros, não nos revoltamos mais. Porque a América Latina está essa merda. Está muito feio, velho. A questão não só política, mas a infraestrutura está terrível. Quando você vir aqui na Europa, for nos Estados Unidos, dependendo do local, você vai ver que a infraestrutura é totalmente diferente. Porque cada um é responsável pelos seus atos. E é de responsabilidade de todos. Assim se torna responsabilidade de todos. A criança aqui chorando, né? Deitada no chão. É complicado. Criança, isso é criança sendo criança, né? Criança sendo criança. É isso aí.